Muito bom dia aos presentes aqui no auditório, sejam muito bem-vindos, e a você que nos acompanha através desse vídeo. Nós vamos mostrar os aspectos mais relevantes em relação à contabilização das entidades do terceiro setor e também em relação às entidades ou sociedades cooperativas. Nós sabemos que as sociedades cooperativas tiveram alteração há pouco tempo. A legislação foi consolidada com a ITG 2004 e as entidades do terceiro setor um pouquinho mais de tempo já com a ITG 2002 R1. Vamos falar algumas questões primeiro sobre a questão das cooperativas. Sempre é importante lembrar que as cooperativas, na realidade, elas estão presentes hoje no nosso dia a dia. Eu trouxe alguns números até para mostrar a grandeza das cooperativas no contexto nacional e também no contexto mundial. No mundo, a principal fonte de renda para mais de 1 bilhão de pessoas. Então é muita gente que de uma maneira ou outra está ligado às cooperativas. No Brasil, quase 52 milhões de pessoas são beneficiadas direta ou indiretamente através das cooperativas. Eu tive a oportunidade de lançar um livro falando sobre a história das cooperativas no mundo e também no Brasil, em 2012, e neste livro eu já percebia quão grande é a força das cooperativas. Inclusive, a pesquisa na época mostrou que quanto mais cooperativas, melhor é o IDH de um município. Quanto menos cooperativas, pior era o IDH. Outra questão mundial, quanto mais instruída uma população, mais cooperativas. Nós temos no Brasil já o sistema financeiro através das cooperativas de crédito já bastante representativo, mas nós temos a nível mundial as cooperativas de crédito em países altamente desenvolvidos alcançam 98% do PIB movimentado financeiramente. Aqui temos mais um dado aqui, responsável por 48% de toda a produção agrícola brasileira. Então as cooperativas agrícolas, nós temos grandes cooperativas, nós temos no Brasil a maior cooperativa da América Latina, e assim isso tudo contribui bastante e é muito importante para a contabilidade. 10 maiores empresas do setor lácteo do mundo são também cooperativas. 90% do queijo parmesão italiano, por exemplo, é produzido por cooperativas. 80% do azeite de oliva espanhol é produzido por cooperativas. No Brasil nós temos aí os 13 ramos de atividade, algo em torno de 6.655 cooperativas no Brasil, 13,2 milhões de associados e quase 400 mil empregos. São os dados do Mundo Coop. É bem importante essa informação para nós começarmos a falar sobre a contabilidade. As principais carências, é importante também dizer, em relação à especialização de profissionais da contabilidade para ter condições de dar um suporte contábil, técnico, efetivamente adequado, porque nós sabemos que a contabilidade das cooperativas exige cada vez mais profissionais altamente especializados nestes segmentos. Aqui só para a gente já ir introduzindo, o artigo 4 da Lei 5764/71, ele começa ali definindo o que é uma cooperativa, o que são essas sociedades cooperativas, e ele diz ali, as cooperativas são sociedades de pessoas, de forma e natureza jurídica próprias. Então ele não é igual a uma outra empresa, não é igual a uma outra entidade. De natureza civil e, claro, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviço aos associados, distinguindo-se das demais sociedades. O que efetivamente nós, contadores, profissionais da contabilidade, precisamos ter em mente, que as cooperativas, elas têm basicamente, o cooperado, ele tem 3 grandes funções dentro da cooperativa. Ao mesmo tempo que o cooperado é proprietário, ele também é usuário, pode ser usuário,
e pode ser fornecedor. Então as cooperativas começam a ganhar um espaço cada vez maior no mercado de trabalho brasileiro. Como começamos a criar uma política contábil para as cooperativas? Todos nós sabemos que antes das normas internacionais de contabilidade era bastante tranquilo. Bastava nós buscarmos uma legislação contábil, societária, e ali nós praticamente liquidávamos o processo de contabilização. Hoje, com as normas internacionais, as IFRS, nós temos que fazer N interpretações. O nosso bate-papo de hoje, nós vamos mostrar principalmente qual é o caminho, aonde tudo começa. O ponto de partida para elaborar uma política contábil para sociedades cooperativas precisa ser entendido dentro dessa realidade. Hoje no Brasil nós temos normas brasileiras de contabilidade, nós temos interpretações técnicas gerais e nós temos comunicado técnico geral. Então perceba, é importante que a gente diga que a base legal da nossa contabilização, ela precisa se sedimentar sobre NBCTG, ITG ou CTG. Então é uma mudança um pouco de cultura. Antes nós tínhamos alguma coisa em lei, alguma coisa em resolução, e hoje as normas brasileiras de contabilidade que são a grande base de onde tudo começa. Até 2010, no Brasil, nós tínhamos uma legislação contábil editada por diversos órgãos. Nós percebíamos que nós tínhamos o próprio Conselho Federal, a Receita Federal, os órgãos reguladores legislando contabilmente, através de portarias, resoluções e etc. Então eu coloquei ali o Bacen, SUSEP, o próprio CPC, que é antes de 2010, a CVM. Em 2010, nós tivemos uma alteração do Decreto-Lei 9295, que teve essa alteração, e nós temos ali na letra F, são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade regular acerca dos princípios contábeis, editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Então percebam que é um grande divisor de águas. A partir de 2010, a contabilidade passa a ser efetivamente controlada, as normas efetivamente devem partir do Conselho Federal. Claro que ainda temos algumas questões que devem ser levadas em conta. Antes aqui nós vemos leis, resoluções e outras legislações, e daqui para frente nós temos efetivamente o Conselho Federal como órgão regulador máximo em relação às normas. Mas toda alteração, ela envolve um prazo de adaptação, ela envolve um prazo para que tudo se ajuste. Então nós temos ainda que pensar o seguinte, cuidado, embora o Conselho Federal seja o grande regulador e que edita as normas que vêm do próprio CPC e aprova essas normas, quando conflitantes com o órgão regulador, ainda precisamos adotar as normas dos órgãos reguladores. Então eu coloquei aqui em destaque, na cor vermelha, aplicar as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, exceto se conflitante com outra norma. Via de regra, existem poucos conflitos. Via de regra, cada norma do Conselho Federal de Contabilidade, ele passa a ser aprovado também pelos órgãos reguladores. Claro que alguns órgãos reguladores podem não aprovar a norma na íntegra, podem aprovar a norma parcialmente. Isso também a gente vê no mercado aí, principalmente o regulatório. Vamos tentar entender como nós começamos a construir uma política contábil. Então nós temos aqui a base de tudo. Sempre que nós formos produzir uma política contábil, a norma base chama-se NBCTG 23. Então perceba na tela
que nós estamos listando no topo a NBCTG 23, que teve a primeira revisão, e logo abaixo todos os órgãos já se manifestaram quanto à aceitação desta norma. Então eu coloquei aqui, o CVM também já regulou essa norma, o Banco Central também, a ANEEL também, a ANEES também, SUSEP e a NTT também. Então percebam que a base da contabilidade brasileira está consolidada em todos os órgãos reguladores. Isso é importante até para que aquelas empresas, aquelas entidades que estão sujeitas ao órgão regulador possam efetivamente adotar a NBCTG 23 na sua íntegra. No livro que nós estamos apresentando em primeira mão para você que nos acompanha aqui presencialmente e para você que nos acompanha através dessa gravação, nós tivemos o cuidado de descrever a árvore de aplicação destas normas de contabilidade. Então, o início, na realidade, as normas acabam vindo do IASB, com raras exceções, mas, via de regra, partem do IASB, chegam no nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eles chegam ao Conselho Federal de Contabilidade. Toda norma deve ser avaliada dentro desta árvore de aplicação, que fica mais fácil. Então, primeiro passo, vamos imaginar uma norma qualquer. Nós pegamos lá, vamos imaginar das cooperativas a ITG 2004. Então, a primeira pergunta é, tem órgão regulador? Algumas cooperativas estão sujeitas a órgão regulador, por exemplo, as cooperativas de crédito estão sujeitas ao Banco Central. Então, o primeiro passo é, tem órgão regulador? Se for sim, tem conflito? O órgão regulador é conflitante a norma do órgão regulador com a do Conselho Federal? Então, devemos aplicar a norma do órgão regulador. Se não tem órgão regulador ou tiver, mas não tem conflito, aplicamos então na íntegra a norma editada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aí partimos em frente. Também precisamos analisar se há algum conflito com alguma outra legislação societária que possa também trazer alguma coisa em questão de regramento contábil. Se tiver, for sim, aplicar também a legislação societária. E já na base da pirâmide, base do fluxograma, tem exigência fiscal. Todos nós sabemos que a Lei 12.973, ela tentou fazer o processo de neutralização das normas internacionais com a questão tributária no Brasil. Então, a Lei 12.973 e também a Instrução Normativa 1700 de 2017, elas trazem algumas exigências que nós chamamos de neutralização, principalmente através da aplicação de subcontas. Então, se você tiver dificuldade em relação a essa questão, eu recomendo para você a leitura da Instrução Normativa da Receita Federal, a 1700 de 2017. A legislação contábil em relação às cooperativas, elas estão baseadas na ITG 2004. Como aplicar essa norma? Então, o primeiro passo, evidentemente, é através da leitura de tudo que já está determinado nesta norma, nesta interpretação técnica geral. Agora, às vezes as pessoas ficam em dúvida se tudo está previsto na ITG 2004. Não, quase nada está previsto, é muito pouco. Só o regramento básico está na ITG 2004. Então, tudo que não estiver na ITG 2004, nós vamos aplicar as normas completas de contabilidade, que nós chamamos as normas completas de FRS, ou aplicamos a NBCTG 1000, que é para pequenas e médias empresas. Quem pode adotar a NBCTG 1000? Quais são as cooperativas? São aquelas que não possuem prestação pública de contas, que tiveram no ano anterior receita bruta até 300 milhões ou ativos totais até 240 milhões. Agora, aquelas cooperativas que não se enquadrarem dentro da NBCTG 1000,
elas devem adotar todas as normas completas de contabilidade. Claro que aí a exigência é bem maior. E ainda na base da pirâmide, para situações não contempladas no segundo item, né, e nem no primeiro, o contador deve fazer a interpretação a partir das características qualitativas que, em relação aos fatos relevantes, representá-los de maneira fidedigna, através dos processos de melhoria, de verificabilidade e as demais características ali presentes, comparabilidade, entre outras. Então, essa é a base de interpretação das normas aplicadas às cooperativas. As cooperativas de grande porte, que adotam as normas completas como uma segunda escala de prioridade na pirâmide que nós mostramos para vocês, elas devem ser interpretadas dessa maneira. Então veja, a aplicação das normas completas de IFRS, elas também têm um regramento para serem aplicadas. Nós não podemos simplesmente imaginar que em cada norma completa de IFRS nós vamos encontrar todas as respostas. Não é. A norma, normalmente, em primeiro lugar, tudo que tiver exigência de lei, norma, interpretação ou comunicado técnico do Conselho Federal deve ser prioridade número 1. Não tendo uma norma, uma interpretação ou um comunicado técnico, deve-se buscar uma norma, uma interpretação, um comunicado técnico que trate de assuntos semelhantes àquele assunto que nós estamos buscando uma solução. Ainda não conseguindo alcançar a solução, nós vamos adotar as definições, os critérios de reconhecimento e de mensuração que estão na estrutura conceitual. A estrutura conceitual é a norma base que dá base de sustentação à criação de todas as normas de IFRS que nós temos vigentes no Brasil. Então, a recomendação para quem ainda não se aperfeiçoou muito em IFRS, que busque a primeira leitura que deve ser feita é a NBCTG, Estrutura Conceitual, que vamos encontrar no site do próprio Conselho Federal de Contabilidade. E claro, na base da pirâmide, nós vamos novamente aplicar as características qualitativas que nós já comentamos há poucos minutos atrás. Então percebam, é toda uma estrutura e nós não podemos livremente aplicar alguma coisa antes da outra. Eu não posso já ir aplicando os conceitos que estão no item 2 se eu não apliquei toda a legislação que está no item 1. Mais alguns detalhes em relação a isso. Eu coloquei aqui na base do nosso slide. Sempre precisamos ficar atento se existe uma norma específica ou não. Se existe uma norma específica que trata de um assunto, esta norma predomina sobre as demais normas que tratam de maneira genérica aquele assunto. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você está preocupado em fazer uma análise de impairment dos estoques. Nós temos uma norma genérica que trata dos estoques, que é a NBCTG 01, mas ela é genérica. Então, eu vou para a norma específica dos estoques, que é a NBCTG 16, e lá na NBCTG 16 eu percebo que ela já trata do impairment, ela já trata dessa desvalorização eventual dos estoques. Então, essa norma NBCTG 16, ela predomina sobre a NBCTG 01, porque a NBCTG 16 é uma norma específica. Como nós sabemos se as normas são genéricas ou específicas? Nem sempre a norma textualmente nos dá essa informação, até porque a norma é criada e algumas coisas você busca em outras normas para evitar de repetir em cada norma. Mas aqui eu trouxe algumas coisas que nos ajudam. Nós falamos que tudo que um contador, que um profissional da contabilidade registra contabilmente, nós chamamos de fenômeno contábil. Então, quando nós compramos um bem imobilizado, nós estamos realizando um fenômeno contábil.
Quando nós fazemos uma venda de mercadoria, nós estamos diante de um fenômeno contábil. Esse fenômeno contábil, ele pode se transformar em ativo, passivo, para as cooperativas em ingresso ou receita, e ainda para as cooperativas em dispêndio ou despesa. Nós temos, de outro lado, vamos olhar as normas que tratam de procedimentos contábeis. O impairment, por exemplo, é um procedimento que deve ser adotado, é uma metodologia de como aplicar o impairment. Nós temos mais algumas normas que tratam efetivamente de procedimentos. Por exemplo, mensuração a valor justo, é um procedimento. Receita do contrato com o cliente, ajuste a valor presente. Então percebam, via de regra, as normas que tratam de procedimentos, nós podemos dizer que elas são normas genéricas. E aquelas que tratam de um fenômeno em si, nós podemos dizer que são específicas. Por exemplo, a NBSTG 16, ela é específica porque ela trata do fenômeno chamado estoques. A NBSTG 28, ela trata da propriedade para investimento. Então nós dizemos que ela é um fenômeno que trata da propriedade para investimento, que é este fenômeno, propriedade para investimento. Nós temos o fenômeno chamado imobilizado, que é descrito na NBSTG 27. Então percebam, sempre que trata especificamente de um fenômeno contábil, provavelmente nós estamos diante de uma norma específica. E, de outro lado, que tratam de procedimentos, por exemplo, ajuste a valor presente, é uma norma genérica, mas se tiver uma norma específica que mostra como fazer esse ajuste, essa norma específica predomina sobre a genérica. Aqui, algumas coisas só para nós pensarmos. A NBCTG 23, ela traz toda a metodologia de como criar uma política contábil, corrigir erros de exercícios anteriores. Então percebam, só olhando para ela, nós já percebemos que ela é muito mais um caminho, uma maneira, um método. Aí nós perguntamos, ela é genérica ou específica? Nós já sabemos de antemão que ela é uma norma genérica. Significa, só posso aplicar esta NBSTG 23 se eu não tiver uma outra norma que trate especificamente sobre o assunto que eu estou estudando. A estrutura conceitual, nós chamamos de NBCTG estrutura conceitual. Novamente, nós estamos diante de metodologias, de conceitos, e ela é uma norma genérica. NBSTG 48, veja que a realidade é um pouquinho diferente. Ele trata de instrumentos financeiros. Então, veja, o instrumento financeiro, nós o visualizamos como um fenômeno. E aí, nós estamos diante da especificidade. A NBSTG 03, aliás, que teve alterações, que vai entrar em vigor, inclusive, a partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2019, ela também é uma norma específica quando nós olhamos para o fenômeno contábil de arrendamento mercantil, o LISA. E no topo aqui eu coloquei aqui na base da nossa pirâmide a ITG 2004. Aqui a gente tem que ter um cuidado, embora ela seja uma norma que trata de vários assuntos, então em tese ela tenha a carinha aí de norma genérica, mas ela trata de alguns assuntos de forma específica. Então eu deixei aqui como específica, embora ela trate de poucos assuntos contábeis e todos os demais ela recomenda, ela destina que nossa política vá em frente e busque outras normas. Importante, provavelmente nós vamos ter momentos dentro da nossa contabilização, em questões às vezes simples, outras mais complexas, que nós não vamos encontrar facilmente o caminho que deve ser seguido. E aí eu coloquei aqui o item 12 da NBSTG 23, quando ele fala como criar políticas. Ao exercer julgamento, nós contadores, podemos também considerar as mais recentes posições assumidas por órgãos normatizadores. Especialmente aqui eu citaria o próprio CPC. Então tem muitas questões que às vezes o Conselho Federal pode ainda não ter regulamentado alguma questão aí, e a posição, a literatura que nós encontramos
já dentro do CPC, por exemplo, pode ser aplicada, mesmo ainda não estando aprovada, desde que tenha a vacância de legislação. E ainda o item 9 da mesma norma, NBSTG 23, também ele diz, quaisquer guias de implementação para normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade não fazem parte dessas normas. É bastante comum nós termos normas que têm poucas páginas de norma e temos bastante guias de implementação. Nós chamamos isso de apêndices. Estes apêndices não têm força de lei. Eles são meramente ilustrativos e nem sempre, nós podemos nos basear nele como argumento de legislação. Então significa que não fazem parte das normas e o Conselho Federal deixa isso bem claro. Alguns erros mais comuns que a gente vê na aplicação das normas em relação às cooperativas ainda. Depois nós vamos falar um pouquinho do terceiro setor. Reconhecimento de perdas. Então, via de regra, nós temos uma norma, NBCTG 01, que já teve 4 revisões, que trata especificamente de o procedimento que deve ser adotado pelo profissional da contabilidade para o reconhecimento das perdas. Agora, já posso pegar essa norma e sair aplicando? Não, eu preciso ver a que fenômeno contábil eu quero aplicar essa norma. Então percebam aqui, eu fiz aqui alguns itens do balanço. Por exemplo, ao analisar as perdas, por exemplo, prováveis perdas nos estoques, eu não posso aplicar a NBSTG 01, mas eu preciso aplicar a NBSTG 16, que fala lá que os estoques devem ser reconhecidos pelo menor valor entre o preço de venda líquido e o custo dessa aquisição. Então percebam, ali nós estamos diante do impairment, ele já trata dentro da própria norma os procedimentos. O ICMS a compensar, por exemplo, que via de regra nós podemos ter ali créditos que não vamos conseguir aproveitar, mas nós temos que nos basear na NBCTG 32, que trata do tributo sobre lucro. E quando a norma fala tributo sobre lucro, engloba aí todas as normas, independente do grau de incidência ou a maneira como ela é apurada e cobrada. O imobilizado, por exemplo, a norma do imobilizado, ela é uma norma específica, mas ela não traz a recomendação de como fazer um impairment. Então, veja, aí nós aplicamos a norma genérica do impairment e nós temos a mesma situação para os intangíveis também, que estão sujeitas a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, o primeiro passo, precisamos estabelecer uma política contábil, e é isso que a gente fortemente trata nessa obra, mostrando como criar esses mecanismos para não cometermos equívocos nessa contabilização. Em relação às demonstrações contábeis, eu não vou entrar em cada uma delas, mas as cooperativas elas precisam adotar uma nomenclatura própria. Até porque, quando eu mostrei o início da fala, as cooperativas são sociedades sui generis, elas são diferentes das outras sociedades, são diferentes de outros tipos de empresas. Então nós temos aqui, para as cooperativas que são de pequeno e médio porte, elas devem fazer aí anualmente, no mínimo, o balanço patrimonial, demonstração das sobras ou perdas, nós chamamos de DSP, demonstração das sobras ou perdas abrangentes, DSPA, e muitos me perguntam, professor, a cooperativa não precisa fazer a DSPA, na realidade é obrigatório, apenas não se faz a demonstração de sobras e perdas abrangentes quando não existe sobras ou perdas abrangentes, ou quando nós inserimos essa demonstração dentro da DMPL. Mas, detalhe, não é que a DMPL substitui a DSPA. Não, apenas permite-se que uma das colunas da DMPL é a demonstração de sobras ou perdas abrangentes. Então, a DMPL também, as cooperativas estão obrigadas a DFC e notas explicativas. Quem adota o modelo completo tem basicamente a mesma estrutura,
Veja que no item 5 aparece ali, ou melhor, no item 6, a demonstração do valor adicionado, a DVA. A DVA somente deve ser elaborada obrigatoriamente quando exigido por órgão regulador. Caso contrário, fica facultativo. Aqui eu coloquei uma observação que a DSPA pode ser inserida na DMPL, mas muitos acham que a DMPL por si só substitui a DSPA, mas não é isso, porque ela deve ser inserida quando existe demonstração do resultado abrangente. Via de regra, a demonstração do resultado abrangente, só para a gente ilustrar um pouquinho, ela se encontra dentro da DMPL, são resultados que ainda não transitaram pelo resultado atual, porque estão aguardando o regime de competência ou algum item que ainda não se sabe exatamente o valor ou a data de realização e por isso não transitou pela demonstração de sobras ou perdas e vai transitar dentro de algum ano, 2 ou 3, etc. Principalmente aí ligada à questão da variação cambial de empréstimos no exterior e etc. e outras situações que têm previsão para esta situação. E aqui, no item 24 da ITG 2004, as demonstrações contábeis devem ser elaboradas adotando nomenclaturas, terminologias próprias, até para mostrar que a cooperativa ela é um pouco ou bastante diferente daquilo que é o intuito de uma empresa normal dentro do mercado. Essa tela é bem interessante, porque ela trata do ato cooperado e do ato não cooperado. Tudo que uma cooperativa faz para a consecução dos seus objetivos estatutários, via de regra, nós denominamos de ato cooperado, desde que ele seja realizado com esse propósito e ele envolva aí a questão do cooperado. Agora, aquelas negociações estranhas, nós denominamos de ato não cooperado, ou ato não cooperativo. O resultado decorrente do ato cooperativo, quando ele for perda, ou seja, nós tivemos, entre aspas, um prejuízo, que em cooperativas nós chamamos de perdas, essas perdas devem ser absorvidas pela reserva legal, que também denominamos aí de fundo de reserva. São as duas nomenclaturas que hoje são aceitas dentro desse universo. Se essa perda for maior do que a reserva que a cooperativa já constituiu, ela deve ser denominada de perdas não cobertas, que eu já mostro que dá para fazer ou deve ser feito com essas perdas não cobertas. As sobras do período, nós vamos destinar no mínimo 10% para a reserva legal e no mínimo 5% para o RATES e o FATES. Para quem não está habituado ao linguajar, a terminologia de cooperativas, pode estranhar um pouco, mas você acha com facilidade, principalmente aí em publicações, no próprio livro que a gente apresentou no início, ele traz detalhamento aí destes fundos aí. E claro, o restante vai para sobras à disposição da Assembleia Geral Ordinária, AGO. Esta AGO, nós paramos um pouquinho aqui, vamos para o ato não cooperado. Por exemplo, se houver lucro, perceba, nós chamamos efetivamente de lucro, porque ele não é decorrente de ato cooperativo. É as negociações que a cooperativa fez, mas que não são caracterizados como ato cooperativo. Todo o lucro gerado, 100%, ele deve ser destinado ao RATES e ao FATES aqui. E o prejuízo, quando houver, ele deve ser absorvido pela reserva legal. Se for insuficiente, ele atinge as sobras que estavam ali à disposição da AGO. E se ainda for insuficiente, ele vai para perdas não cobertas, e essas perdas não cobertas, nós registramos, claro que vai ficar um PL negativo ali, perdas não cobertas. As cooperativas, como são sociedades diferentes das empresas, de modo geral, estas perdas não cobertas devem ser distribuídas aos seus cooperados, e eles vão passar a figurar no ativo como cooperados perda não coberta, e ele deve ser registrado em contas abertas.
Claro que esse registro também pode ser feito de maneira sintética e termos um controle fora contábil, extra contábil, para sabermos quanto cada cooperado efetivamente precisa contribuir com a cooperativa para cobrir aquelas perdas não cobertas e que os cooperados precisam arcar. Vamos falar um pouquinho do terceiro setor. Esse é um pouquinho mais rápido, também pontos bem relevantes, principalmente incentivando você que nos acompanha nessa gravação, e você que está conosco aqui hoje, mostrando alguns detalhes, e eu começo mostrando principalmente o que são essas entidades sem finalidade de lucro. Então, nós chamamos elas popularmente de sociedades do terceiro setor, e nós temos ali, são as fundações de direito privado, associações, organizações sociais, partidos políticos, religiosos, entidade sindical. Via de regra, elas exercem atividade de assistência social, saúde, educação, técnico-científica, esportiva, religiosa, política, cultural, beneficente, social, entre outras. A representação aqui é bem significativa, mais de 12 milhões de pessoas envolvidas só no Brasil. 2,9 milhões de empregos, aproximadamente 5% do PIB. 709 associações, 99 mil organizações religiosas e 12 mil fundações. Então percebo que são dados bastante recentes, do IPEA 2017. Um grande mercado também, assim como as cooperativas, para profissionais da contabilidade que querem se especializar e querem ganhar dinheiro prestando serviços nesse setor. Algumas questões bastante carentes e que nós contadores profissionais que atuamos com a contabilidade podemos sair na frente, fazer a diferença e nos tornarmos especialistas. Principalmente, há uma carência bastante grande na interpretação da legislação tributária, principalmente em relação à imunidade e à isenção. Muitas entidades acabam perdendo a imunidade ou a isenção por desconhecimento técnico dos profissionais da contabilidade. Então, há uma carência bastante grande. Em relação à prestação de contas também, as exigências são bastante e tem poucos profissionais. A legislação contábil também há bastante dificuldade. O item 4 talvez é o que mais hoje é carente no Brasil. Muitos me perguntam, professor, você conhece um contador, um profissional da contabilidade que trabalha com cadastro, com registro, de fazer o SEBAS? E poucos são, né? Eu sei que conheço alguns no Brasil e há uma carência grande. Fique atento a esse mercado e o próprio livro traz bastante ilustrações sobre isso. Relatórios gerenciais, financeiro, consultorias na área contábil, tributária e recursos humanos. Percebo que é um mercado bastante vasto, bastante aquecido, carente, e com a fiscalização da Receita Federal cada vez mais focado nessas entidades, cada vez mais nós, profissionais da contabilidade, podemos ganhar espaço. O ponto de partida das entidades do terceiro setor, vamos descrevê-la aqui, ó. Ela começa com a ITG 2002, que teve 2 revisões, então é ali que eu busco, mas é uma norma bem pequena, bem modesta, porque ela apenas dá regulamentação, trata algumas questões, e o resto nós precisamos buscar aqui, em segundo passo, as características qualitativas, e na base desta pirâmide, nós vamos aplicar as normas completas de contabilidade ou a NBCTG 1000. Novamente, as entidades que tiveram no ano anterior uma receita bruta até 300 milhões ou ativos totais até 240 milhões, elas podem adotar a norma simplificada NBCTG 1000. As demais entidades precisam aplicar as normas completas. Aqui é um tema bem recorrente e que a gente vê que as pessoas têm bastante dificuldade. Abre aspas ali, ó, o item 19 da ITG 2002. O trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções,
deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Fecha aspas. Perceba que a norma diz que o trabalho voluntário feito por pessoas que dedicam uma parte do seu tempo para estas entidades do terceiro setor, obrigam as entidades do terceiro setor a reconhecer essa prestação de serviço, esse trabalho voluntário, como se efetivamente tivesse ocorrido a receita decorrente desse trabalho voluntário. E, claro, simultaneamente, atendendo uma das características qualitativas, nós precisamos reconhecer a despesa. Veja um exemplo prático, é bem interessante, ó. O diretor prestou o serviço voluntário de 4 horas pelo valor de mercado. Às 4 horas nós estamos atribuindo um valor de mercado de R$600. No dia que esse diretor fez a prestação desse serviço voluntário, nós vamos fazer 2 registros contábeis. O primeiro registro nós vamos debitar caixa com restrição e vamos creditar trabalho voluntário com restrição. Perceba, não é um caixa sem restrição, porque não houve a transação do dinheiro. Então é caixa com restrição e receita com trabalho voluntário com restrição no resultado. Como não houve transação financeira, nós também fazemos, o lançamento que complementa esse primeiro, debitando trabalho voluntário, despesa no resultado, e caixa com restrição, para que não figure aí a ideia de que a entidade tenha recebido monetariamente esse dinheiro. Percebo que nós temos já de cara 2 caixas, o caixa com restrição e o caixa sem restrição. Então, mostrando isso um pouco dentro das demonstrações, nós teríamos ali no balanço o ativo circulante, caixa equivalente a ser caixa, caixa com restrição. Logo abaixo eu abri uma conta auxiliar, tá? Que ajuda bastante, mas ela vai totalizar na subconta denominada caixa com restrição, e eu coloquei o valor de R$600. E também nós transitamos como receitas com trabalho voluntário no resultado. E complementando esses lançamentos, nós debitamos lá a despesa na demonstração do resultado do período e fizemos aqui trabalho voluntário, a saída aí simbólica do dinheiro. Então perceba que é muito simples, mas nós às vezes nos confundimos, tendo em vista conceitos que nós tínhamos, que nós não reconhecíamos aí esse trabalho voluntário. Então, uma peculiaridade bem importante. Outra peculiaridade em relação ao balanço. Percebam, ó, todas as contas devem ser abertas. Por exemplo, ali, caixa equivalente a caixa. Aí eu abri o caixa, veja o banco. Eu preciso abrir o banco com restrição e sem restrição, tá? Aqui, veja que o trabalho voluntário, ele entrou no caixa com restrição. Eu não mostrei aqui na tela, mas todas as contas devem ser abertas com restrição e sem restrição. O que são recursos com restrição? São recursos que têm destino certo. Por exemplo, a entidade faz um convênio com a prefeitura, onde a prefeitura repassa um determinado valor mensalmente para essa entidade, e esse valor deve ser aplicado a uma determinada finalidade dentro da entidade. Vamos imaginar que esse contrato que a entidade tem com a prefeitura é para receber um montante que vai ser aplicado, por exemplo, pagamento de professores numa determinada creche ou uma determinada escola. Então perceba, é um recurso que vem carimbado. Este recurso é um recurso com restrição. Recursos sem restrição são aqueles recursos que advêm de mensalidades, de contribuições, que podem ser usadas livremente pela administração da entidade para consecução dos objetivos aos quais a entidade se propôs. Então percebam, ó, eu coloquei alguns exemplos, mas aqui créditos a receber também. Se você tiver créditos que tenham restrição também, você tem que abrir essas contas. Mesma coisa para os estoques. Eu coloquei aqui no não circulante, aplicações financeiras também devem ser segregadas. Todas, imobilizado, apenas prefeito pedagógico e didática, eu não abri todos porque a tela não comportaria, ficaria muito pequeno e nós não visualizaríamos.
mas os grupos devem ser abertos com restrição e sem restrição. A mesma peculiaridade, nós temos que pensar em notas explicativas para dar detalhamento desses recursos para que os usuários possam melhor se situar. Percebam as receitas dentro do resultado. Também tem a mesma regra, começa com restrição, e aí nós temos que abrir por programas, por origens, mostrando de maneira bem clara e transparente os recursos que tiveram restrição, para que possamos deixar isso claramente apresentável. Depois vem o sem restrição, e claro, a estrutura ela é bastante familiar, e ela se divide em operações continuadas e operações descontinuadas. Via de regra, operações descontinuadas são aquelas que provavelmente não irão existir num futuro de 12 meses. E as operações continuadas são aquelas que provavelmente irão se repetir num futuro superior a 12 meses. A DMPL, ela é bem tranquila, mas temos alguns detalhes. Claro que sempre com 2 períodos. Veja aqui na base, ó, recursos de superávit sem restrição. Percebam que eu levei este recurso para dentro do patrimônio social. Então, ao encerrar o período, eu vou ver qual foi o meu superávit ou déficit e eu vou segregar esses dois entre restrição e sem restrição. Nesse nosso exemplo, nós tivemos um superávit de 2.000 e desses 2.000, 1.500 eram sem restrição e nós levamos para dentro do patrimônio social. Já o que teve restrição, nós levamos ele para outras reservas. Então percebam, eu tenho que mostrar claramente o trânsito do dinheiro, dos recursos que a minha entidade teve naquele período. Então percebo, uma parte foi para o patrimônio social, que era aquele recurso livre, que não tem restrição, e a outra parte foi parar dentro de outras reservas. As demonstrações contábeis, de modo geral, as que têm as exigências específicas são em relação ao balanço, com restrição e sem restrição, a demonstração do resultado, mas o conjunto completo de demonstrações contábeis, nós ilustramos aqui o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, o nome técnico é esse, mas você pode chamá-lo de demonstração do resultado, que também atende aí à legislação, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tem que ficar atento aí para segregar os recursos com restrição, com sem restrição, e nós concluímos com a demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Em relação aos SEBAs, nós teríamos muita coisa para falar, mas como é uma legislação bastante específica e pouquíssimos são os profissionais que se dedicam aos SEBAs, a gente dedicou um capítulo especial no livro. Mas hoje aqui não daria para nós falarmos sobre os SEBAs. Apenas eu trouxe o conceito para despertar o interesse para você que nos acompanha, dizendo o que é o SEBAs? É a certificação de entidades beneficentes de assistência social. Aqui eu coloquei a definição legal. É a certificação concedida às entidades que atuam nas áreas de assistência social, saúde e educação, possibilitando usufruir da isenção das contribuições para a Seguridade Social e a celebração de parcerias com o poder público, desde que atendam os requisitos da Lei 12.101 de 2009. Então percebam, esta legislação ela é bem exigente e muitas entidades no Brasil não respeitam essa legislação, mas estão num risco eminente de terem autuações e de perderem benefícios aí em relação a estes previstos aqui. Os principais benefícios, isenção do pagamento de contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados, também para receber recursos governamentais é obrigatório, e é um documento exigido pela Receita Federal para que as entidades privadas sem fins lucrativos gozem dessa isenção da cota patronal das contribuições sociais. Este assunto complexo,
porém pouco ainda é explorado no Brasil, principalmente pela área contábil. Nós vemos poucos profissionais se especializando nisso. Fica uma dica para você que nos acompanha: busque, você vai achar muita coisa boa e você vai com certeza ter algumas surpresas em relação a isso, mas eu imagino que sejam surpresas agradáveis. Nós poderíamos falar muito ainda, mas o nosso tempo também é curto, e o objetivo não é esgotar nenhum assunto, mas é principalmente apresentar algumas questões que podem despertar o teu interesse para aprofundar esses estudos.